Olá, hoje é dia 2 de março. Seja bem-vindo para mais um Café com Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje é domingo, é dia do Senhor. Que bom estarmos aqui juntos, mediante a palavra do Senhor, para que a palavra nos ilumine e ajude a nós tirar as traves dos nossos olhos, para que possamos irradiar luz para a humanidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos pegando a Bíblia, pega a Sagrada Escritura, vamos tirando a poeira da Bíblia, hein? O evangelho de hoje é Lucas, capítulo 6, do versículo 39 ao 45. Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem preparado, bem formado, será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhe figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossa, veja aqui, interessante para nós esse texto da palavra do Senhor. Isso mesmo, olha que interessante. Vem aqui focar para nós, Jesus chamando a atenção, né, dos discípulos agora, chamando a atenção dos discípulos e de todos aqueles que são mestres, tudo aqueles que são, né, pregadores da palavra do Senhor, para tomar cuidado nesse aspecto, né? Ele chama a atenção, ele fala assim, ó, pode um cego guiar outro cego? Olha aqui que Jesus fala. Pode o cego olhar, como é que fala? Guiar um outro cego? Nossa, é.
Então aqui ele chama atenção para a gente primeiro ver aqui o nosso olhar, é o risco aqui que corremos, ele está falando, de concentrar-nos a olhar o cisco do outro, o cisco que está no olho do outro, e esquecer que no nosso tem um tronco. Um tronco. Queremos, às vezes, tirar um cisco do olho do irmão, mas no nosso tem uma trave. É perigoso, hein? Isso que Jesus chama atenção aqui. Então, precisamos estar muito atentos aos defeitos, às vezes, aos defeitos que há em nós. Você estar atento aos defeitos que há em você, né? Não nos defeitos que há no outro, por mais pequenos que sejam. É interessante você estar olhando para você, para o seu interior, você examinar muito bem, olhar para dentro de si. Olha o que Jesus está explicando aqui para nós. Então, ele convida-nos a limpar o nosso olhar, né? Não vamos ficar cegos, né, nessa cegueira espiritual aqui, né? Ele pede que olhemos para dentro de nós, para reconhecer as nossas misérias. Olha para dentro de você. Às vezes você xinga, né? O seu esposo, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe, né? Xinga não sei quem, você julga, você condena e tal, né? Tanta coisa que você faz, mas você não olha para dentro de você. Você não olha para o seu interior. Você não consegue ver os seus próprios defeitos, né? E aí você está sempre pronto a aumentar o dos outros, defeito dos outros. Esquece que você às vezes tem defeitos maiores do que do teu irmão, do teu próximo. Agora, se reconhecermos os nossos erros e as nossas misérias, aí sim abre as portas para a misericórdia. Abre as portas para a misericórdia. Sede misericordiosos como o Pai Celeste é misericordioso, lembra? Então, quem ensina diferente é um guia cego, é um falso mestre, é hipócrita, né? O hipócrita, quem é o hipócrita? O que é ser hipócrita? Hipócrita quer dizer atores, é quem faz teatro, né? Mascara. Então, os que julga os outros são hipócritas, fala Jesus. Vocês são hipócritas. Estão cheios de defeitos, são pecadores, culpados como todos os outros, mas faz teatro. Então é hipócrita. Sabe representar bem o papel. Então Jesus chama a atenção aqui e é importante a gente estar atento, né? Porque a misericórdia é o único caminho de salvação, é o único caminho de transformação. É o único caminho no qual você, cada um de nós, podemos mostrar o rosto de Deus, a bondade de Deus, a justiça de Deus, a verdade de Deus. A misericórdia é o ponto fundamental para a nossa caminhada. Olha aqui. Aqui a gente vê o ponto fundamental, né? Olhar para os outros, né? Ele fala para nós olhar para os outros com o olhar da misericórdia. No fundo é isso, né? Com ternura, com respeito, olhar para o outro nesse sentido, né? Olhar para os outros como ele faz. É isso que hoje chama atenção.
Ele que não vê primeiro o mal. Jesus não vê primeiro o mal na pessoa. Ele vê primeiro o bem. Jesus está ensinando isso. Ele está falando aqui hoje para você, ó, para de ficar julgando e condenando. Vê primeiro o mal. Vê primeiro o bem, não o mal. Vê primeiro o bem e não o mal. Então Deus olha para nós dessa forma. Deus não vê em nós erros irremediáveis, mas sim Deus vê você como filho que comete erros. Deus olha para nós como filhos que cometem erros. Então é para nós mudar assim a nossa ótica, o nosso modo de olhar o outro. Não se concentra nos erros. Não, eu gosto sempre de dizer, não fica parado no pecado. Não pare no pecado dos outros. Não pare até nos seus próprios pecados. Se você parar nos seus próprios erros que você comete, você também se exclui. Você fica doente. Mas sim, fala, vê você, eu sou filho de Deus, vê no outro, o outro como um dom de Deus, como um filho, uma filha de Deus, que comete erros, sim, comete. Então, Deus distingue sempre a pessoa dos seus erros. Deus salva sempre a pessoa. Ele condena o pecado, sim, ele condena o pecado, mas Deus quer sempre salvar a pessoa. Acredita sempre na pessoa. Deus acredita sempre em você e está sempre pronto a perdoar os seus erros, os nossos erros. Sabemos que Deus perdoa sempre. Ele é misericórdia. Deus é misericórdia e é misericordioso. E o próprio Jesus chamou atenção, falou para nós já, né? Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. E ele nos convida-nos a fazer o mesmo. A não procurar o mal nos outros, mas o bem. Olha aí, é para nós refletir sobre o nosso falar também aqui, esse texto, né? É para nós refletir sobre o nosso falar. Aqui também, Jesus chama a atenção, né? Naquilo que nós falamos, como nós procedemos. Ele fala no finalzinho, a boca fala do que o coração está cheio. Então o Senhor explica aqui que a boca fala daquilo de que o coração está cheio. É verdade. O nosso modo de falar já vê-se imediatamente o que há no coração. Né? No nosso modo de falar, você já vê que tem no coração. Ó, né? Já aconteceu de você falar assim, ó. Aí o modo como aquela pessoa falou, né? O modo como aquela pessoa falou, ó, vem aqui um ponto de atenção. Então, as palavras que usamos fala da pessoa que somos. As palavras que usamos fala da pessoa que somos. Mas às vezes prestamos pouca atenção às nossas palavras, né? Não examinamos. Tem gente que fala assim: "Eu sou assim. Eu gosto de falar que vem na minha cabeça. Eu falo o que eu quero, quando quero", né? Olha, toma cuidado, hein? Toma cuidado. É importante você fazer o exame de consciência, de fazer a purificação, né? Às vezes, prestamos pouca atenção às nossas palavras, usando-as de maneira assim, às vezes superficial, né? Teatral, né? Hipócrita. Mas as palavras têm um peso, né, gente? Tem peso. Você já ouviu alguém falar assim, nossa, aquela pessoa se tivesse me dado uma bofetada na cara, tinha doído menos do que a palavra que ela me disse, aquela frase que ela me disse, né? Foi forte, foi como uma faca que enfiou no meu coração. Já aconteceu isso com você? Então, aqui é bom lembrar, as palavras têm peso, têm um peso.
Permite-nos manifestar pensamentos, sentimentos. A palavra, ela permite-nos manifestar pensamentos e sentimentos. A palavra permite você dar voz aos temores que temos. E até mesmo os projetos, né? Os projetos que você tem dentro de você, né? As barreiras, as palavras até expressa, né? Através da palavra você expressa o seu ódio, a sua agressividade, né? Os seus rancores. A palavra até destrói. Às vezes aquilo que você fala, até mesmo você coloca nas redes sociais, né? Ou sei lá, no YouTube, ou no Instagram, no TikTok, enfim, nas mídias sociais. Às vezes pronto um estrago, destrói, cria ódio, violência, né? A vingança. Então, preste bem atenção, hein? Jesus fala, olha, a boca fala do que o coração está cheio. Às vezes você usa o instrumento da língua para cortar, para dividir, para destruir. A língua é um instrumento maravilhoso que Deus nos deu, mas você pode utilizar para destruir o irmão, destruir o próximo, através da fofoca, da mentira, da calúnia, né? Então, a fofoca fere, a calúnia pode ser mais afiada, né? Ela pode ser, a calúnia pode ser mais afiada do que uma faca, do que uma faca, do que um punhal. Então, hoje, especialmente, inclusive no mundo em que nós vivemos, nesse mundo digital, as palavras, sim, elas têm uma velocidade que é uma loucura, né? As palavras voam, vamos dizer assim. Quantas palavras veiculam, né, no meio digital, né, de agressividade, de ódio, de violência, né, o fake news, por exemplo, né? A alimentação de falsas notícias. E assim vai. Assim vai. Então, olha, abusar da palavra equivale a desprezar o ser humano. Já disse, né, né, uma certa pessoa em outro tempo, né? Abusar da palavra equivale a desprezar o ser humano. Então vamos aproveitar dessa reflexão de hoje, né, aproveitando esse texto que Jesus, inclusive aqui fala bem firme, né? A boca fala do que o coração está cheio. Perguntemos que tipo de palavras usamos. Palavras que manifestam atenção, respeito, compreensão, palavras que manifestam proximidade, compaixão, ou palavras que visam principalmente fazer-nos mostrar-nos melhores diante dos outros, né? De achar que nós somos donos da verdade, que só nós conhecemos, que só nós sabemos, né? Às vezes utilizamos, né? Às vezes daquela capacidade de articular as palavras, a capacidade, né, de manipular as palavras, e utilizamos dessa palavra para promover a divisão, para destruir o outro, para ferir o outro, para, né, denegrir o próximo. Até, inclusive, difamar a imagem do outro, né? Então, é muito interessante, né? Falamos com mansidão ou poluímos o mundo propagando veneno, criticando, queixando-nos, murmurando, alimentando, inclusive, né, a violência generalizada? Será que não estamos fazendo isso?
Como você tem usado as palavras? Pensa um pouquinho sobre isso. Porque a boca, fala Jesus, a boca fala do que o coração está cheio. Então, colocamos diante da presença do Senhor, pedimos a intercessão de Nossa Senhora, Maria, nossa mãe, porque ela é um modelo para nós, né? Ela primeiro ouve o que Deus quer, faz a vontade, ela escuta, ela no seu silêncio, ela contempla a palavra de Deus no seu coração e na humildade, ela contemplou Deus, a palavra do Senhor, e anunciou esta palavra, gerou a palavra de vida que é seu filho Jesus. Ela é a Virgem do silêncio, a quem agora pedimos a intercessão dela para que nós possamos, e ela nos ajude a purificar o nosso olhar e também o nosso falar. Pedimos por intercessão de Santa Teresinha, que desce sobre você e toda a sua família, e que você tenha uma semana abençoada, viu? Uma semana de cheia, assim, muitos desafios, mas também de muitas conquistas e superações, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Força, hein? Coragem, ânimo, alegria. Jesus te ama, Jesus te chama.